Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas, ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Olá! Você consegue identificar no vídeo a ambição universal do homem em sua trajetória de expressar suas ideias através da escrita? Isto se dá e se dará até o último homem existente. Pois bem, todo estudante que passa por uma graduação vai se deparar com a necessidade de fazer uma resenha. Um dos tipos de trabalho mais solicitados pelos professores. Não é mesmo, pessoal? Mas afinal, como se constrói uma resenha? Eu tenho que admitir, pessoal, nem sempre orientei bem meus estudantes a edificarem suas ideias. Mas agora vai ser diferente. Você vai aprender nessa videoaula como produzir uma resenha. Uma resenha nada mais é que um texto em forma de síntese, um apanhado, um compêndio, manifestação de ideias, assim poderíamos dizer, que expressa a opinião do autor, nesse caso, você, sobre um determinado fato. Seja de um livro, um filme, peça de teatro, um show, é possível bolar um apanhado de informações e transformar em um texto normativo.
Deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Você era bom em redação na escola? Bem, ainda que fosse, o fato é que você entrou na faculdade sem entender, praticar e aprimorar esse gênero textual. Se a gente pudesse dizer o principal objetivo de uma resenha, sem dúvida, é analisar sua capacidade de compreensão e condensação de ideias em um texto fluido. Vou chamar a atenção de vocês para as dicas que a gente vai dar agora. O primeiro passo é não cometer erros de gramática. Você provavelmente está munido de uma ferramenta de edição de texto. Então, gente, use e abuse do corretor textual. Outra coisa que você deve estar atento é na superficialidade do texto. Por isso, vai essa outra dica. Terminou de escrever, leia novamente. Ou melhor, se possível, peça para outra pessoa ler o que você escreveu. Se ela entendeu, isto quer dizer que o texto está no caminho certo. Sem mais delongas, vamos pontuar o que deve conter em uma resenha. Objetividade. Por se tratar de um gênero científico, a resenha exige certo grau de objetividade em sua linguagem. Haja vista que interferências da pessoalidade do autor atrapalhariam o método da ciência. O uso do sentido literal é sempre bem-vindo em textos desse tipo. Outro ponto característico de uma resenha é a concisão. Uma boa resenha deve procurar dizer o necessário, sem muitos exemplos ou repetições. Isto porque o texto tem como função ser um material de estudo, uma composição para ser lida depois. Outro fator único, característico de uma resenha, é a utilização de um método. É importante que, nas resenhas, o autor estruture o texto a partir de um método claro e objetivo. Em geral, duas partes são fundamentais em todas as produções desse tipo de texto: o resumo e a análise de dados. Vamos enfatizar o essencial: o uso da norma padrão da língua. Para manter a clareza e objetividade, recomenda-se que a norma padrão seja a variante de linguagem utilizadas nas resenhas. Isto não significa, é bom lembrar, que se deve escrever de uma maneira rebuscada ou difícil nas resenhas. Lembre-se, a norma padrão é aquela variante da língua que segue a gramática, mas que também deve ser compreendida pela maioria das pessoas. Tudo bem? Pronto. Agora que fiz um apanhado de informações, conceitos, características a respeito do que é uma resenha e os tipos que podem ser usados, vou apresentar pequenas técnicas para delinear um texto coerente, direto, objetivo, sem perder sua essência analítica. Então, se liga no próximo vídeo.